Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa nossa casa, a Casa do Caminho, essa casa que nos acolhe com tanto amor, com tanta fraternidade, e onde nós recorremos para buscar o conforto espiritual e receber a ajuda dos nossos amigos da espiritualidade superior. Vamos lembrar aqui o nosso curso de doutrina, curso básico de Espiritismo, que está se iniciando em fevereiro, e aqueles que tiverem interesse devem procurar o dirigente do dia, dar o nome e o telefone. Devem passar pelo plantão de orientação, né, que nós temos aqui às quartas-feiras, todos os dias que nós temos os trabalhos espirituais, os plantões se iniciam 30 minutos antes dos trabalhos. Então é uma oportunidade bastante grande que todos têm de aprender um pouco sobre a doutrina espírita. Porque assim como nós recorremos à casa para receber o auxílio, nós também temos que aprender como nos auxiliar também. Isso a doutrina nos ensina. Então nós vamos nesse momento, queridos companheiros, cerrando os nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, vamos entender que Jesus, nosso Mestre, se encontra conosco, como Ele mesmo asseverou há 2000 anos atrás: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. E nós temos certeza que Jesus está conosco, porque é em nome dele que nós estamos reunidos, é em nome de Jesus, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, que nós estamos aqui hoje estudando o seu Evangelho. E o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. Vamos sentindo a presença dos amigos espirituais que sempre preparam o ambiente para nos receber. Embora nós não entendamos assim, mas no momento em que nós nos dispusermos a ir à casa espírita, nós já estamos recebendo o auxílio da espiritualidade. Nós já estamos recebendo o auxílio dos mentores. Vamos sentindo o abraço fraterno de todos esses nossos amigos espirituais e vamos promovendo esse círculo de fraternidade e de amor, nos entrelaçando as mãos em espírito, tanto nós aqui encarnados como os nossos companheiros desencarnados em espírito que aqui se encontram. Vamos sentindo esses fluidos que vêm do alto, que Jesus nos envia pela sua misericórdia, pelo seu amor a nós, seus irmãos. Vamos sentir esses fluidos que banham nossas cabeças, que adentram o nosso organismo perispiritual e nos causam bem-estar indescritível. Porque esse é o bem-estar verdadeiro, é o bem-estar que vem do alto, é o bem-estar da alma, não o bem-estar do físico, o bem-estar da matéria. Vamos agradecendo imensamente aos mentores desta casa pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de ter idealizado esse recinto para que possamos trabalhar em nome de Jesus. Vamos agradecendo imensamente aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, por tudo aquilo que nos proporcionam. E assim, queridos companheiros, já condicionados que estamos, nós vamos passar, abrindo nossos olhos, prestando atenção à palestra da nossa companheira Leda, passar agora por uma parte muito importante da nossa reunião, que é a palestra, onde nós vamos receber os ensinamentos, vamos receber aqueles avisos da espiritualidade que inspiram a nossa companheira, que vai falar sobre o tema A Outra Face, que é do livro psicografado pelo nosso Divaldo Pereira Franco, através do Espírito de Joana de Ângeles, que é Atitudes Renovadas. Boa tarde, queridos companheiros da Casa do Caminho, nessa família especial da Casa do Caminho. Como José Roberto disse, a lição é de Joana de Ângeles, espírito mentor do Divaldo Pereira Franco. Muito bem. Joana de Ângeles
nos traz, como lição da tarde, a outra face. E é importante lembrar que a Joana, falando das lições de Jesus, ela conhece Jesus desde tempos antigos. Ela foi uma daquelas mulheres que estavam na hora do sofrimento de Jesus na cruz. Ela foi uma das mulheres que chorou a morte de Jesus. E ela vem acompanhando o nosso mestre querido por muitas e muitas encarnações. E hoje, Joana de Ângeles, ela se vira mais para esse lado da psicologia, a psicologia do espírito. Então ela nos traz essa lição da tarde de uma forma atual, de uma maneira científica e compreensível para todos nós. Porque quando nós iniciamos a lição da tarde, a outra face, nós vamos buscar lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: aquele que te ferir a face direita, oferece-lhe também a esquerda. E se alguém te pedir a túnica, dá-lhe também o manto. E alguém que te obrigue a caminhar com ele 1 milha, vai e caminhe 2 com ele. Dá àquele que pede, que tem necessidade. Jesus. Agora, contextualizando esse Evangelho de Jesus, a esse tempo era muito difícil da compreensão, porque ao tempo de Jesus vigia a lei de Moisés e dos profetas, que era a lei de Italião, a lei do olho por olho, dente por dente. Então, era o amor aos amigos, àqueles que nós queríamos bem, e o ódio aos inimigos. E Jesus vem dizer para dar outra face, a face do amor. Como assim amar aquele que nos fazem mal? E Joana hoje vem explicar isso. Jesus, uma das coisas que ele diz também, que ele não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento à lei. Então essa lei, se ela existia até aquele período, porque a humanidade ainda era embrutecida e não conseguia entender. Então Jesus veio mostrar o amor como a solução de muitos problemas, como remédio de muitos males e de muitas dores. Ora, se ele não veio destruir a lei, ele veio dizer do amor, como assim dá a outra face? Então quer dizer que eu vou sofrer uma investida, um mal, e eu vou me virar do outro lado para que eu sofra novamente o mesmo mal? Então, Joana de Ângeles me explica que é essa face moral, a face do amor, a face da compreensão. É isso que ela vem explicar. Porque Jesus, quando ele dizia da outra face, Jesus já estava nos preparando para entender a reencarnação. Ora, se nós mantemos esse ódio, alguém nos faz mal, eu revido esse mal, lá adiante, esse mal volta para mim, e eu revido isso através de encarnações. Isso vai gerando ódios cada vez mais profundos, tramas, muitas vezes, não insolúveis, porque diante da lei de Deus tudo tem solução, mas dramas difíceis de se lidar com eles, de achar uma solução para esse caso, porque é ódio em cima de ódio. Então, quando Jesus diz da outra face, da face do amor, Jesus está propondo seccionar essa corrente negativa, essa corrente crescente de ódio, essa corrente de desamor. Porque onde começam os grandes ódios? As grandes guerras. As grandes guerras começam com palavras mal colocadas, ou não entender o outro, dificuldade de compreensão. São guerras que dizimam milhares de pessoas, de seres humanos. Nós, nos nossos dramas pessoais, começamos processos obsessivos, muitas vezes pela falta de amor. Aí, quando Jesus fala de amor, Joana de Ângeles nos mostra o amor compreensão. Porque aqueles que nos faz mal, é difícil amar da mesma forma
que aquele carinhoso que me faz bem. Mas se eu compreendo esse que me fez mal, eu entendo no processo que ele se encontra, que cada um dá exatamente o que tem, e ele tem isso para oferecer no momento, então eu passo a compreendê-lo, eu passo a ter misericórdia. Então é o amor misericórdia, é o amor compreensão, é aquele amor de eu não revidar o mal com o mal. É quando eu entendo aquele meu companheiro, eu não aceito isso que foi feito de forma alguma, mas eu compreendo por que ele está fazendo isso. Nesse momento, é isso que ele tem para me oferecer. E seccionando essa corrente negativa, eu interrompo esse ciclo. Porque o amor, Jesus nos mostra, é uma força irresistível. O amor é um sentimento que ele dilui todo ódio, todo dissabor. E esse amor, muitas vezes, as pessoas não estão próximas de mim. Mas eu posso externá-lo, eu posso ajudar o outro na forma de uma prece, de uma vibração, de cortar essa corrente negativa, não desejando mal. Ele me fez isso? Mas deixa, Deus é grande. Ele vai pagar. Pronto, eu estabeleci um contato. Eu estabeleci uma ligação. Hoje nós já entendemos. E Jesus diz no Sermão do Monte, que antecede essa lição, que ele fala da outra face. Ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque terão a misericórdia do Pai. Então, se nós temos misericórdia com o nosso irmão, o Pai, que tudo vê, também terá misericórdia de nós. E quem de nós não precisa da misericórdia do Pai? Da ajuda, do auxílio, da compreensão. Se cada um de nós fizermos uma avaliação, uma análise da nossa vida, e nós voltarmos algum tempo atrás, vamos dizer uma década, 10 anos atrás, hoje nós não somos a mesma pessoa de 10 anos atrás. Porque nós vamos mudando com a vida. A proposta da vida, a proposta da reencarnação é o progresso, é o nosso sucesso espiritual. Então hoje nós estamos num outro momento, com mais compreensão, com atitudes relevadas, como diz o livro, atitudes diferenciadas. Muitas coisas que eu fazia lá atrás, hoje eu já não repito, muitos erros. Então cada um tem o seu processo de recuperação, o seu processo de progresso diferenciado do outro. Uns demoram mais tempo e outros um pouquinho menos. Então essa outra face, se nós pararmos para avaliar quem que nos fere, quando que nós precisamos virar essa face do amor e da compreensão? Muitos nos ferem, muitos. Essa ferida, às vezes, nos chega não na forma de ações, de atitudes, muitas vezes na forma de palavras, muitas vezes com o olhar. O olhar fere. Dependendo da maneira como a pessoa te olha, você se sente magoado e ferido. Então, há muitas formas de magoar e de ferir o outro. E há muitas pessoas que nos ferem através de suas atitudes, sem querer nos ferir. Nós nos deixamos ferir e a pessoa não está, muitas vezes, com essa intenção. Ou seja, ela está agindo de uma determinada maneira, uma pessoa difícil no nosso caminho, um filho, um parente difícil, que está num caminho errado, com atitudes equivocadas. E eu não concordo com isso. Então eu me sinto ferido com essa atitude, ou porque ele bebe, ou porque ele está vivendo numa ociosidade, qualquer tipo de atitude equivocada que eu não concordo com isso, que eu gostaria que fosse diferente, mas não é. Como é que eu vou ajudar? Primeiro, não deixando que isso me incomode de uma tal maneira que eu tenta me desligar dele. Porque o processo mais fácil, mais curto, é eu me separar. Eu fazer de conta que a gente diz a síndrome do avestruz. É enfiar a cabeça embaixo da terra e não enxergar nada, fazer de conta que não acontece. Não. O processo mais correto é eu avaliar com os conhecimentos que eu tenho.
Por que ele está agindo dessa maneira? Como eu posso ajudá-lo? Através de um conselho, se eu não tenho muitas vezes eu não tenho acesso, eu não posso conversar. Através de uma prece, de pedir para os bons espíritos que agem por nós, não só no momento aqui de um trabalho espiritual, mas 24 horas por dia, durante o nosso sono físico, pedindo auxílio, ajuda dos bons espíritos, dos anjos de guarda nossos e desse que eu quero auxiliar. Então, dessa forma, eu auxilio. É uma forma de eu dar outra face. A face moral, a face do amor que Jesus nos fala e que Joana de Ângeles nos explica também nessas páginas de amor. Procurando auxiliá-lo, não ficando com raiva, não ignorando, não aceitando as suas atitudes de forma alguma. Isso não é a solução. A solução é ver o problema, encarar, analisar como é que eu posso atuar em cima disso. Muitos de nós recebemos e transmitimos e passamos educação equivocada. Porque a nossa sociedade consumista, materialista, nos impõe valores diferenciados do que nós buscamos aqui numa casa espírita. Valores materiais. Vale socialmente aquele que tem, aquele que pode, aquele que compra, que tem bens. Então tem um valor grande diante dos olhos comuns. Mas será que esse é o valor verdadeiro diante dos olhos de Deus? Esse é um equívoco muito grande. Outro equívoco que a sociedade nos coloca, numa educação errada, é o valor do temor. Aquele que provoca temor no outro, autoritário, que acha que porque ele é temido, ele é maior. É muito errado isso. Então a doutrina espírita vem nos mostrar que o verdadeiro valor não é pelo temor, não é pelo ter. É pelo amor e pelo ser que é o verdadeiro valor. Porque esse amor e esse ser, aquilo que nós somos, que ninguém tira de nós, é o que nós vamos levar na nossa caminhada espiritual. É quando eu desencarnar, eu vou ser exatamente isso que eu sou, com as obras que eu fiz. Eu não vou levar nada do que eu adquiri materialmente. A casa que eu moro fica aí, a veste que me abriga fica aí. Tudo isso não tem valor. Aqueles, e muitas vezes, aqueles que eu impus temor, me complica nessa viagem desse outro lado. Então, o verdadeiro valor, o valor real, esse valor que eu dou, o valor moral, como diz a Joana de Ângeles, a face moral, não olho por olho, dente por dente. Me fiz, eu vou provar que eu sou grande revidando. Não. Eu provo que eu sou grande sendo maior diante de Deus. Porque se eu preciso provar alguma coisa, é em primeiro lugar para mim mesmo. Porque Deus está vendo, eu não preciso provar nada. Deus conhece a fibra mais íntima da nossa alma. Nós não precisamos provar nada para Ele. Então eu tenho que ver para mim. Fazer aquele mergulho interior, aquela viagem interna, mas o que eu estou querendo com isso? Provar o quê? Que eu posso, que eu sou capaz de humilhar, de maltratar, de ter? Isso nada vale diante de Deus. Então, para isso, eu tenho que me desarmar. Eu tenho que me desarmar dessa educação equivocada que eu recebo aqui na Terra. Às vezes até eu reproduzo atitudes equivocadas de encarnações passadas. Lá no passado, muitas vezes, eu posso ter sido grande, eu posso ter sido chefe, eu posso ter mandado, e eu volto dessa vez tentando reproduzir aquilo que eu já fiz. Mas não é para isso que eu estou aqui. É para aprender e para mudar essa maneira de ser. Porque se eu não mudar, se eu ficar estagnado, a minha tendência é o fracasso. Então, essa volta por cima que nós damos, ou seja, apresentar essa face moral, esse outro lado do amor, é eu deixar o material de lado. E esse material, ele passa pelas nossas mágoas. E quando eu tenho que dar outra face, eu tenho que passar pelo perdão.
Eu tenho que me perdoar primeiro. Aquilo que eu fiz errado lá atrás, eu tenho que esquecer. Como nós dissemos, há um tempo eu agia de uma forma, hoje eu ajo de outra. Então eu tenho que primeiro me perdoar. É o primeiro passo. Saber, hoje eu estou assim. Ontem eu não tinha essa compreensão, então agi daquela forma. Se hoje eu agir assim, aí sim. Aí é complicado, aí eu vou ter que rever minhas atitudes. Mas me perdoar do que está lá atrás e fazer uma proposta de um caminho novo para frente. Não ficar parado no passado, porque isso não me leva a nada. Inclusive, hoje nós trouxemos, normalmente nós trazemos aqui o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu trouxe esse livrinho, acho que todos conhecem, é um livro muito antigo. É as Seleções. Reader's Digest, né? É uma revista americana, ela é bem antiga e ela traz artigos científicos. E para o tema da tarde, nós achamos muito interessante, nós estamos falando de religião, nós falamos de Deus, de Jesus, então nós vamos falar da ciência. O que a ciência hoje fala? Porque a Joana de Ângeles acompanha a ciência. Hoje ela vai pela linha da psicologia. Hoje, o que a ciência fala? Esse livro, ele é agora de 2009, de outubro. Ele é bem recente, esse artigo. E é um artigo de um psiquiatra chamado Dr. Fred. Ele trabalha, todo o seu projeto é da Universidade Stanford, dos Estados Unidos. Porque essa revista ela é americana, traduzida, né? Dos Estados Unidos. Olha o projeto dele. Ele é diretor do projeto do perdão. Não é centro, não tem religião, não tem nada. Isso aqui que nós estamos falando agora, nessas páginas, é científico. Diretor do projeto de perdão. E ele escreveu um livro, O Poder do Perdão. Ele começa assim, uma das coisas que grifa muito nesse artigo é assim: o perdão é para nós. Olha bem, perdão é para nós. Então o perdão serve, não é para aquele que está sendo perdoado, é para nós que perdoamos, porque nós nos libertamos, nós tiramos de nós aquelas mazelas, aquele peso da alma. E o outro, às vezes, nem sabe que nós estamos magoados e nem precisa desse perdão, porque está continuando a sua jornada. Nós é que estamos engolindo esses venenos e o outro está continuando a sua jornada tranquilamente. Então ele diz assim, o perdão é para nós. E o que ele compara a pessoa que não perdoa? Ele compara com um avião. Ele diz assim, o avião, ele foi planejado, programado para ele ser organizado em terra, ele ser colocado combustível, né, que ele necessita, fazer esse trajeto do avião, tudo isso em terra. E depois ele é colocado no ar, depois disso, de prever tudo o que ele precisa de combustível, fazer toda essa previsão, esse planejamento em terra, é que ele vai para o ar. Nunca ninguém viu uma história de um avião para o ar sem nenhum planejamento. Então o Dr. Fred compara a pessoa que tem mágoa e que não perdoa a um avião que ele é colocado no ar sem nenhum planejamento. E ele fala que esse avião, ele não tem rota. E nem se sabe quanto ele tem de combustível. E esse avião fica rodando, ele vai para um lado para o outro, ele não tem bússola, não tem nada, não sabe a rota que ele vai fazer. E em algum momento ele pode cair. Ou ele pode se chocar com outro, ou ele pode incendiar por excesso de combustível. E então ele diz, quem não perdoa é assim. Então esse avião, para ele ter o seu uso adequado para o que ele foi construído, planejado, ele precisa pousar para ser revisto, para fazer um plano para ele, para abastecer de combustível, para daí ele ir para o ar. Assim somos nós. Quando nós não perdoamos, nós somos esse avião do ar, o Dr. Fred diz, olha, um psiquiatra. Nós somos esse avião sem rumo, porque nós ficamos com aquela ideia fixa, aquilo nos incomodando, embola o estômago, ficamos mal, inclusive fisicamente, porque nós somatizamos, ficamos mal quando estamos com mágoa e sem perdão. Então ele diz que nós precisamos pousar para nos reabastecer e para rever os nossos conceitos.
Então, olha que interessante. Ele fala, ele conta um caso, acho que todo mundo viu uma foto, ele conta nesse artigo das seleções, a foto daquela menina da Guerra do Vietnã, da Kim, aquela menina nua, queimada, que o fotógrafo conseguiu registrar essa foto que correu pelo mundo todo. Ele conta o que aconteceu com essa menina. Essa menina tinha 9 anos na época dessa guerra. Ela estava com a família e eles ouviram barulho de aviões, de aviões americanos rondando o céu. E eles correram para uma igreja, para um templo, para se resguardar. Só que esse templo foi bombardeado. E acabou todos morrendo, menos ela, que teve 1/3 do seu corpo, 2/3 do seu corpo queimado. Essa menina, conta esse Dr. Fred, ela passou por várias cirurgias plásticas para recompor a sua pele e tal. E ela começou a dar palestras pelo mundo. E numa determinada ocasião, num evento, na recepção que teve nos Estados Unidos, aqui encontrou com esse comandante que lançou a bomba do avião. Ela encontrou com ele. E conta o Dr. Fred que ao invés de esbofeteá-lo, ela o abraçou. E ela disse, olha, eu saí prejudicada, mas eu superei isso que me aconteceu. Hoje eu faço palestras, hoje eu ajudo outras pessoas a recuperar sua autoestima. Mas você foi tão vítima quanto eu. Porque você jogando a bomba, você estava cumprindo a sua obrigação. Você tinha uma missão a cumprir. Mas ela te marcou de uma outra forma, te marcou emocional. Para mim marcou físico, para você marcou emocional. Então, olha, isso é um exemplo de superação. Essa menina, hoje já adulta, superou esse processo. Porque ela passou essa guerra recente do Vietnã. Então, essa superação que é a proposta desse artigo científico. A nossa superação. Então, a ciência fala, a psicologia hoje fala na resiliência. Alguém já ouviu falar da resiliência? Que é a capacidade de superar as adversidades. E ser forte durante as crises. Quem não tem crise? E para quem não vem uma adversidade da vida? Impossível. Mas a proposta é essa superação. E diz a psicologia, não nos abandonarmos no papel de vítima. Ai, porque me aconteceu isso. Imagine se a Kim ficasse presa lá atrás no passado. Sem essa superação, sem essa resiliência que a psicologia fala hoje. Então você fica vegetando, você fica patinando num passado que não te traz nada. Porque é muito cômodo ficar no papel de vítima. Mas, ainda diz esse artigo científico, a sociedade não quer ver vítimas pela frente. A sociedade quer ver projetos, propostas, pessoas ativas, dinâmicas, construindo, não parada, reclamando, se queixando de nada. Não é. E se nós estamos falando de ciência, a ciência fala do nosso cérebro, dos neuropeptídeos que o cérebro produz, as substâncias químicas que nos favorecem o bom humor, que nos favorecem a saúde, que nos favorece a produção hormonal, o sistema imunológico, o sistema circulatório. É tudo produzido pelo nosso cérebro. Quando nós temos, hoje a ciência fala isso comprovadamente, quando nós temos mágoa, raiva, o que acontece? Ao invés dessas substâncias positivas, nós descarregamos coisas ruins no nosso organismo. Então fazemos o papel inverso. Ao invés de ajudar a nossa saúde, nós proporcionamos a doença, porque nós fazemos o contrário. Pela nossa postura mental, pelo nosso padrão vibratório. Então, o sistema nervoso central e o nosso organismo como um todo, ele é afetado até na sua parte imunológica. Ficamos mais sensíveis a vírus, bactérias, tudo isso, a doenças. Tem um livro, né, que diz, quem ama não adoece. Nós estamos sujeitos às doenças aqui na Terra que nós temos, mas
nós temos que ter aquela proteção natural. A proteção do otimismo, a proteção da confiança. Isso nós precisamos. E isso a doutrina nos dá. Porque ela mostra que o nosso organismo físico ele é um reflexo do nosso espírito. É reflexo. Aliás, nós somos o espírito. Temos planejado esse nosso organismo para o trabalho, para o nosso compromisso. Joana de Ângeles diz nessa lição da tarde, ela diz assim, imagine, se por essa falta de controle emocional, ou seja, essa atitude radical de você não ceder esse lado do amor, essa outra face, você tem uma parada cardíaca, ou um AVC, um acidente vascular cerebral, que te dá um derrame, que você fica comprometido. E Joana de Ângeles diz, não programados na encarnação, que não são kármicos, porque alguns deles são kármicos, você vem com essa programação. Outros você adquire aqui. Você pode para ter. Pelas atitudes mentais que nós temos. Ela diz, imagine a nossa responsabilidade. E André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, ele conta de um espírito assim, de uma evolução média, boa, que está para reencarnar. E os mensageiros ali, os missionários da reencarnação, ele diz assim, e não me volte aqui antes dos 75 anos. Não me volte, que ele vem com um projeto reencarnatório para ficar uns 75 anos aqui, compromisso de trabalho. Não me volte, porque nós podemos abreviar pela nossa postura mental, por essas coisas ruins que a gente acha que é agrotóxico, mata, que hoje muito hormônio nas carnes, enfim. Não, a raiva, esse sentimento ruim que a gente não digere, isso faz muito mais mal. E é provocado por nós mesmos, pela nossa postura, pelo nosso padrão. Então é esse o desafio que é lançado nessa outra face, dessa superação, de nos superarmos, porque eu não preciso provar nada para ninguém, eu tenho que provar para mim mesmo, que eu sou bom, que eu posso, que eu consigo superar, eu consigo não deixar para lá, não ser conivente, não fazer de conta que não vejo, mas ter misericórdia, compreender as situações. Existem algumas situações que realmente são dificílimas, que passa por essas situações do cotidiano, que elas nos chegam às vezes numa forma kármica pesada, como agressões físicas. Existem casos. Então aí fica muito mais difícil a superação. Aí é um período que a própria doutrina espírita recomenda, que é necessário que haja um afastamento para que não aconteça vias de fato. Mas são casos raros, casos extremos, porque a maioria dos casos são corriqueiros, são aquele dia a dia que nós conseguimos resolver. E se Deus coloca esses desafios, essas dificuldades ao nosso lado, se esses amigos, esses mentores nos dão essas páginas, essas instruções, a compreensão para nos fortalecer, por que Deus nos coloca par a par? Nós que já temos compreensão junto com outros que não têm, para que nós sejamos instrumentos de Deus, porque Deus confia em nós. Ele sabe, ele tem certeza que nós podemos auxiliar esse seu outro filho, tão querido quanto nós, que está ao nosso lado, necessitando da nossa ajuda momentaneamente. Porque essa caminhada evolutiva, como ela é única, muitas vezes esse necessitado, ele pode despertar e passar na nossa frente, e lá num futuro próximo, um pouco mais distante, está nos auxiliando também. Então, todos temos essas sementes divinas, os tesouros de Deus. Nós temos o DNA de Deus, porque somos seus filhos. Temos essas sementes divinas, todos. E Joana de Ângeles, para encerrar, completa
ela complementa nessa lição da tarde, que ela diz que essas sementes divinas que cada um de nós tem, com o poder da superação, de dar essa outra face moral, ela diz que essas sementes se assemelham ao sol. O sol, ele está aí, ele nasce todos os dias, embora alguns dias tenham nuvens e nós não possamos identificá-lo, que eles ficam cinzas. Mas o sol está lá brilhando. Basta que essa nuvem se mova para que a gente veja o sol e ele brilhe novamente. E assim somos nós, com essas sementes divinas. Elas estão aí. Cabe a nós dissiparmos essas nuvens que porventura ainda se encontrem sobre nós. Que Jesus nos abençoe. Excelente, né? Muito bom. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Fiquem à vontade. Porque essa parte da mágoa é que até muda o físico, o corpo físico da gente. Eu já vivi isso na pele, infelizmente. E muda mesmo, a minha fisionomia mudou, o meu sorriso mudou. Isso quando saía, né, era aquela coisa. E quem percebeu foi minha mãe. Eu estava muito longe daqui, então a gente só se falava por carta, telefone. E um dia ela me alertou, ela falou: o que está vendo? Não importa o que esteja acontecendo aí, confie em Deus. Porque você está mudando muito, você está muito estranha, não é mais você. Né? E aí eu tentei procurar ajuda, mesmo estando muito longe, e deu mais ou menos, mas foi um alerta. Porque realmente, mágoa, ódio, rancor, mas a gente muda mesmo. Eu envelheci assim, foi horrível, mudei totalmente a fisionomia. E era o meu próprio veneno. E não resolveu nada, não ajudou em nada. Só piora, só prejudicou. É isso que a mim mesmo. Só prejudica, né? A mim mesmo. Muda fisicamente, muda. Isso que a Júnia de Angelis faz. Nós provocamos males físicos. Um AVC, né? Um câncer. Não, temos as doenças kármicas, porque o corpo é a esponja do espírito, né? Nós temos que colocar, nós temos que depurar tudo aquilo que está lá atrás, mas tem outros que nós adquirimos agora nessa encarnação. E nós já temos essa consciência. A doutrina é abençoada, ela nos mostra isso, nos dá direção. É só um lembrete. Quando você falou do comandante, é sabido que ele mesmo declarou que ele havia se arrependido muito. Foi. E ele viveu, então ela tinha razão, ele viveu com aquele remorso, porque ele soube do estrago que foi feito, né? Então ele somatizou toda aquela dor. Nós podemos desistir, mesmo sob um comando, muitas vezes nós podemos nos negar, não cometer aquilo. Não mal. E ele se arrependeu amargamente. Lida, muito bem colocada essa lição de Júnia de Angelis, porque a gente percebe que muitas partes do Evangelho, elas acabam não compreendidas pelos ensinamentos de Jesus, né? Até os dias de hoje. Quando Jesus falava na face direita, realmente a gente percebe que se você for agredir uma pessoa, você vai agredir a face esquerda e não a direita, né? Então, se você for agredir a face direita, você tem que estar com as costas da mão, né? Então, ele está falando em humilhação, não é verdade? Então, é interessante, né? Porque essa parte que a Joana fala, não aceite a humilhação, dê o lado moral, como a Joana coloca precisamente, né? Porque senão fica no sentido, a pessoa, se alguém te bater na direita, dá à esquerda. Mas não é esse o sentido realmente, né? E ele falava realmente na humilhação. E você vai acertar a pessoa, vai entender com a mão esquerda, você está humilhando. E é muito difícil. Exatamente, você está desprezando. E uma humilhação é muito difícil de engolir. O trato, você até perdoa mais fácil, mas uma humilhação é muito difícil para dissolver a humilhação. Ela demora, às vezes, muito tempo, né? E a Joana, ela vai tão profundo na lição, que eu não sei se deu para entender quando a gente disse que essa humilhação, às vezes a pessoa está fazendo, a postura dela, a atitude dela, ela não está querendo nos magoar. Porque ela está naquele momento, ela é assim, nós nos magoamos. Ela diz isso também.
Né? Você vê como é contemporânea essa lição de Jesus explicada hoje através da psicologia. Porque um filho que vai pelo caminho das drogas, um filho que vai por esse caminho, ele não está tentando me agredir, ele está mal, ele está pedindo socorro, ele está tomando uma atitude equivocada. Ele não está dizendo, eu vou fazer isso porque eu vou magoar meu pai e a minha mãe. Não. Ele está doente. E nós nos magoamos, então em vez de ajudar, nós adoecemos juntos. Então nesse sentido que a Joana fala, para que a gente tenha essa superação, essa compreensão e misericórdia de entender, para poder ajudar. Pois é, com certeza. Né? Muito bom. É importante o estudo, né? É importante que nós possamos não ter aquela fé cega, né? Pragmática, mas a fé raciocinada. E o Espiritismo é pródigo nisso. Hoje, felizmente, nós temos aí o Consolador prometido por Jesus, e nós podemos então dizer que somos felizes por isso, né? Graças a Deus, graças a Deus. Posto isso, agradecidos pelos ensinamentos da tarde, por tudo aquilo que nós recebemos em forma de alertas, de esclarecimentos, de ensinamentos, nós vamos agradecer de uma outra maneira. Falamos tanto de amor e fraternidade, então nós vamos doar o nosso amor através das vibrações. E vamos abrir os nossos corações, deixar jorrar desse nosso plexo cardíaco todo esse amor, direcionando para os lugares e as pessoas a quem nesse momento vamos nos lembrar. Primeiramente, nós vamos fazer uma vibração de muito amor, de muito reconforto, de muita paz para aqueles nossos irmãozinhos que se encontram no Haiti, vítimas de um terremoto. Que eles possam receber todo o reconforto, toda assistência espiritual, toda assistência do alto, para que possam superar esses momentos. Vamos vibrar também, queridos companheiros, por todos aqueles nossos irmãozinhos dessa nossa pátria que foram atingidos por essas catástrofes que nós acabamos de ver noticiadas, essas enchentes, desmoronamentos, essas criaturinhas que perderam seus lares, suas casas. Vamos envolvê-las com amor, com a nossa paz, com a paz de Jesus. Vamos vibrando também, queridos companheiros, pelos nossos lares. Felizes que somos de termos o lar que nos aguarda, nos espera, nos abriga. Vamos envolvendo com muito amor, muita paz, para que ali possa ser o templo de fraternidade e compreensão. Vamos envolvendo também todas aquelas pessoas que nós conhecemos, nossos vizinhos, nossos amigos, todos eles, que eles possam também ser beneficiados com essas vibrações. E vamos vibrar finalmente por essa nossa casa, a Casa do Caminho, que nos atende tão fraternalmente, tão carinhosamente, que atende a nós, que atende os amigos, aquelas criaturinhas em espírito que aqui recorrem para esclarecimento, encaminhamento. Vamos vibrando muito amor por esse nosso local de trabalho. E assim, agradecidos que somos, vamos mais uma vez elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, em forma de gratidão, por termos a oportunidade dessa encarnação. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão maior,
esse que nos serve de exemplo, nos serve de guia, de orientação, como os próprios espíritos esclareceram a Kardec, é a criatura mais perfeita que Deus nos enviou para nos servir de guia e exemplo. Vamos agradecendo os mentores da casa, esses nossos mentores que estão sempre presentes, nos inspirando, nos sustentando. Agradecendo os nossos anjos da guarda que estão sempre presentes. E que possamos, ao retornar aos nossos lares, encontrar ali a mesma paz, a mesma harmonia, a mesma alegria que levamos nesse momento em nossos corações. Graças a Deus. Agora vamos a